Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto e último dia de aula do 5º Meeting de Fisioterapia em Gerontologia promovido pelo Interfísio Uniredentor. É fato, a prova está chegando, aquele friozinho na barriga de todos. O vídeo, né, a última aula, ela já está sendo disponibilizada, acredito que, inclusive, já tenha sido disponibilizada já no canal do YouTube do Interfísio Cursos, tá bom? Então, gente, a gente não pode demorar, porque a Aline ficou responsável por 6 temas, hein, Aline? Que desafio, hein? Então, Pois ó, é, vamos começar, Aline. Muito obrigada pela sua presença. nada. Agradecemos também a todos aqui presentes, tá bom? E estou passando a vez, Aline. Obrigada, Cíntia. Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente está nessa ansiedade aí pré-prova, está chegando. Quero agradecer a Interfísio pelo espaço, a Cíntia pelo convite, e a vocês aqui, tá? Então, espero que seja proveitoso e que a gente possa compartilhar um pouquinho aí do conhecimento e dos temas para a prova. Vou compartilhar, então, aqui minha tela. Só me confirma se está tudo ok. Tudo certo, Aline? Tá, então vou minimizar aqui. Vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez, boa noite. A gente vai dar início, então, à última aula do meeting de fisioterapia em gerontologia, promovido pela Interfísio. Então, nossa última aula, pré-prova, né? Então, será que a gente já está preparado? Será que a gente está ansioso? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam aí otimistas e que a gente consiga cada vez mais aí promover nossa classe, né, nossa especialidade, trazendo mais pessoas e agregando conhecimento. Então, vou começar. Essa aqui. Um pouquinho para quem não me conhece, né, eu fiz a especialização, a pós-graduação na Interfísio em Gerontologia. Estou finalizando meu mestrado em Ciências da Reabilitação. Sou idealizadora do projeto Vida em Movimento, aqui na Barra da Tijuca. Trabalho no Centro de Fisioterapia Aquática, com fisioterapia aquática em idosos. Sou professora da pós, da Interfísio e da Master Pós, e sou membro da Câmara Técnica de Fisioaquática do CREFITO. E vou falar sobre esses 5 temas que foram delegados a mim, que estão na imagem. Então, vou começar com o primeiro tema, que é relacionado à funcionalidade em idosos, desde a avaliação até a intervenção fisioterapêutica. Trouxe aqui alguns temas mais introdutórios para a gente conversar um pouco sobre definições. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela propõe uma definição de envelhecimento saudável, né, onde a gente tem uma perspectiva ampla de abordagem a esse idoso, não só levando em consideração as patologias que esse idoso tem, as comorbidades, mas levando em consideração o curso de vida desse indivíduo e seu nível funcional ao longo dos anos. Então, dentro dessa perspectiva, existe o conceito central de capacidade e desempenho funcional, onde a gente não considera somente as limitações e disfunções que esse idoso vem apresentar ao longo dos anos, mas também toda a capacidade intrínseca, o ambiente que esse indivíduo está inserido, os recursos pessoais, o suporte familiar, tá? Tudo que ele adquiriu ao longo dos anos. Para deixar claro o que é capacidade intrínseca, né? Então, é toda a capacidade física e mental, que tem a ver com estruturas e funções do corpo, aí a gente lembra lá da CIF, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que uma pessoa ela pode realizar durante todo o seu curso de vida. Então, corresponde às características mentais e físicas desse indivíduo. Então, vamos frisar isso para ficar bem claro. Quando a gente pensa ainda em funcionalidade, a gente tem que ter 2 termos muito claros para a gente, que se referem à capacidade e ao desempenho funcional, que seria essa interação entre essa capacidade intrínseca, né, que esse indivíduo idoso adquiriu ao longo da vida, e os desejos, as vontades, as necessidades deles, os recursos pessoais e ambientais que estão disponíveis a esse indivíduo.
Então, refletem aí os atributos relacionados à saúde que possibilitam as pessoas a fazerem o que valorizam ou julgam relevante. O ambiente, ele refere aos fatores extrínsecos, né, que modulam e moldam o contexto de vida desse indivíduo, desde o nível micro ao macro, e tem a ver com pessoas, relacionamentos, atitudes, valores, sistemas, políticas públicas e sociais, tá? Pensando em funcionalidade, então a gente lembra que esse termo ele é um dos principais componentes do envelhecimento saudável, né? E tem relação direta com a autonomia e independência desse idoso para a realização das suas atividades básicas de vida diária, atividades instrumentais de vida diária. Então a gente tem aqui alguns dados epidemiológicos, onde as mulheres elas vivem mais que os homens, mas elas também sofrem mais com incapacidades ao longo dos anos, né? Então, elas apresentam condições mais desfavoráveis à saúde, maior vulnerabilidade em idades mais avançadas e também maior incidência de limitação funcional. Essa limitação funcional na velhice, ela é influenciada por as doenças crônicas, né, a multimorbidade, mas também ela tem associação com baixo nível de renda, escolaridade, arranjo familiar multigeracional, gênero, fatores ambientais que esse indivíduo está inserido, problemas psicoemocionais que ele carrega ao longo dos anos, isolamento social, isso a gente vê muito agora, está vivendo esse período de pandemia, né? Isso ficou bem claro para a gente, os prejuízos funcionais desses idosos, baixo nível de atividade física e história de vida desse indivíduo. E muitas vezes essas limitações elas vêm associadas a desfechos negativos, que vão desde uma institucionalização a internações e até mesmo ao óbito. Esse gráfico ele é bem clássico quando a gente pensa em capacidade funcional, né, durante o curso de vida, onde a gente, lá na infância, a gente observa aí um crescimento e um desenvolvimento e uma adaptação, vamos dizer assim, de tudo que a gente vai encontrar ao longo da vida. Então, é um momento que a gente acaba tendo ali um desenvolvimento das habilidades motoras, físicas, cognitivas. Na idade adulta, a gente atinge um platô, então a gente consegue atingir o pico e em seguida um platô, no maior nível de função possível, né? E na velhice a gente consegue ver uma redução aí dessa função, né? Onde essa regressão, vamos dizer assim, essa progressão, né? Essa perda de mobilidade, de funcionalidade, ela pode ser modificável de acordo com os hábitos que esse indivíduo adquiriu ao longo da vida. Então, segundo a OMS, a capacidade funcional é um importante determinante de envelhecimento ativo ao longo dos anos, né? Mais uma vez falando que é na infância que a gente consegue aí ter um desenvolvimento e das funções dos organismos, das habilidades motoras, cognitivas. Na idade adulta, como eu falei, a gente atinge um pico, em seguida um platô, e seguido de um declínio lento e progressivo que pode ser modificável, onde a gente consegue, através de uma reabilitação e adoção de estilos de vida saudável, atividade física, ter uma garantia de qualidade de vida, de uma longevidade com qualidade. Bom, ao longo dos anos, vários modelos de funcionalidades eles foram descritos na literatura, mas o mais utilizado foi o que foi instaurado nos anos 2000, através da Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, que publicou o Sistema de Classificação de Funcionalidade e Incapacidade Humana, denominado assim a CIF, né? Então, essa classificação, ela traz para a gente um modelo biopsicossocial, onde vai ter a integração de diferentes dimensões da saúde, biológica, individual, social, para a abordagem do processo de funcionalidade e incapacidade humana. Essa abordagem, né, ela tem um enfoque multidimensional, não é linear, indo em contraponto aí a uma inequívoca trajetória de declínio funcional na velhice, que é muito característico daquela visão biomédica de que todo idoso ele vai ter
um declínio funcional importante, uma limitação na capacidade funcional. Então, essa nova estrutura ela vem para reforçar aí a importância dessa não visão biomédica na abordagem à pessoa idosa, onde a gente não olha só para a doença em si, para o comprometimento ali patológico, mas para o indivíduo como um todo, levando em consideração as suas especificidades, né? Então, a gente considera os aspectos funcionais, sociais e além dos aspectos biológicos, né? Então, é uma abordagem centrada na pessoa, onde a gente tem funções e estruturas do corpo, né? Atividades, participação, fatores ambientais e fatores pessoais que acabam influenciando aí nessa condição de saúde. Então, por exemplo, vamos pensar num idoso com Parkinson, que ele vai ter talvez uma função e estrutura do corpo de tremor, bradicinesia, né? Uma rigidez de tronco, vai ter talvez uma limitação para andar, para se vestir, né? Uma participação restrita, uma restrição de participação para sair com a família, perdão, para ter momentos de lazer, para praticar atividade física. Os fatores ambientais que podem influenciar esse idoso seriam, por exemplo, o acesso ao domicílio dele, né? Os facilitadores que poderiam ser a família ou barreira, ele ter que precisar de um transporte público, por exemplo, para ir para a fisioterapia. E os fatores pessoais seriam, por exemplo, ele ser homem, ele ser casado, a idade dele. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma visão macro desse indivíduo, que a gente possa ter acesso aí aos fatores modificáveis e que a gente possa ajudá-lo ao longo dos anos, garantindo assim uma funcionalidade. Então, a CIF ela propõe o uso de 2 qualificadores para domínios de participação em atividades, que são capacidade e desempenho. A capacidade, ela refere-se, né, à capacidade do indivíduo de executar uma tarefa ou uma ação, né, e o desempenho seria o que esse indivíduo faz no seu ambiente real. Qual é o contexto físico e social que ele está inserido no seu dia a dia. Então, gente, esses termos são coisas que eles podem cobrar para a gente. Eu acho que a CIF está em alta, muito se fala sobre abordagem de funcionalidade através desses critérios da CIF. Então, são coisas que têm que ficar muito claras para a gente. E como a Cíntia falou, e as outras professoras nas aulas anteriores, por mais que a gente queira um pouco fugir do que é dado na literatura de bibliografia, a gente tem que seguir à risca o que os livros, os artigos, eles falam. Então, eu trouxe aqui esses termos para ficar um pouco mais claro para a gente, tá? Então, diante também desses conceitos biomédicos, a gente tem aí várias categorias que foram descritas na literatura para explicar a funcionalidade humana, e 2 delas são as que mais aparecem, né? Que é esse modelo biomédico, médico, onde a incapacidade na velhice ela é resultado de fatores genéticos, estilo de vida, patologias, traumas, condições em saúde geral. O modelo social, onde a incapacidade ela é resultante aí de questões sociais que permeiam a velhice, e aí são decorrentes também do ambiente que esse indivíduo está inserido, do contexto social que esse indivíduo está inserido, das condições socioeconômicas que esse indivíduo tem, tá? E aí o que a gente busca, o que os estudiosos buscam ao longo dos anos, é uma integração desses modelos através de uma abordagem biopsicossocial, onde todos os profissionais da saúde tenham a ciência de que o envelhecimento ele tem diversas dimensões e a gente tem que atuar além da técnica e dos procedimentos terapêuticos, mais uma vez, levando em consideração tudo que esse indivíduo passou e viveu ao longo dos anos, sua trajetória, enfim. Então, eu trouxe aqui uma questão de prova, que caiu, né, na última prova do COFITO, que é de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, a função e incapacidade são vistas como uma complexa relação entre as condições de saúde, fatores ambientais e pessoais contextuais. Lembrem lá do gráfico. Esses fatores interagem com a condição de saúde do idoso, determinando o nível e a extensão da sua funcionalidade. A respeito desse tema, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, cuidado na hora da prova, gente, com essa questão de correta e incorreta.
às vezes isso passa desapercebido no nervosismo, a gente acaba marcando a questão errada. Então, a alternativa correta nesse caso aqui seria que o manejo adequado das condições gerontológicas implica em uma expertise própria do fisioterapeuta especialista em gerontologia, sendo a funcionalidade alvo exclusivo desse profissional na equipe multiprofissional. E não é, né? A funcionalidade, ela é de todos os profissionais que atuam no cuidado a esse idoso. Então, vamos ter cuidado com isso, tá? Não é exclusivo ao profissional fisioterapeuta, tá? Outra questão de prova é a incapacidade funcional da pessoa idosa, ela é multidimensional e, portanto, seu manejo e ou prevenção requerem abordagens fisioterapêuticas em várias dimensões para que sejam efetivas. A respeito do tema funcionalidade em idosos, avaliação e intervenção fisioterapêutica, assinale as afirmações abaixo, pessoal. Então, nesse caso aqui, seria, vou passar aqui, a alternativa correta seria a A. Vou ler para vocês as corretas, tá? A abordagem fisioterapêutica ela deve ser adaptada ao indivíduo dependendo da sua capacidade intrínseca, tá? Do ambiente e hábitos prévios que foram adquiridos ao longo da vida. Exercícios de flexibilidade muscular, fortalecimento, principalmente de musculatura abdominal e membros inferiores, estimulação sensorial e principalmente equilíbrio corporal fazem parte das estratégias terapêuticas do fisioterapeuta para a prevenção e manutenção da mobilidade em idosos, colaborando para a funcionalidade diante do envelhecimento. Também é correta. Outra alternativa correta é que educação e orientação de exercícios domiciliares para idosos são empregados com o objetivo preventivo de perdas funcionais. Isso também é a nossa função como fisioterapeutas atuantes aí nos processos de envelhecimento. E a reabilitação gerontológica tem como objetivo manter e restaurar a capacidade funcional de idosos, incluindo várias especializadas que devem ser desenvolvidas por uma equipe multi, tá? Totalmente contrário à questão que a gente acabou de ver. A alternativa incorreta aqui, pessoal, é a 3, tá? Vou ler para vocês, que seria que a orientação de segurança domiciliar, técnicas de facilitação de atividades funcionais, treinamento de dispositivo de auxílio e remoção de riscos ambientais não consistem em estratégias do fisioterapeuta. Totalmente equivocado, né? Tudo que está aí na nossa capacidade de atuação. Então, a gente tem que ter atenção. Quando a gente pensa também em avaliação de funcionalidade, a gente pensa diretamente nas atividades de vida diária e nas atividades instrumentais de vida diária. E também a tudo que está relacionado à mobilidade. Por exemplo, andar, subir e descer escadas, sentar e levantar, as transferências em geral, né? Percorrer longas distâncias. E quando o indivíduo ele não consegue realizar e desempenhar essas tarefas, a gente chama de incapacidade. Seria essa dificuldade e a necessidade de auxílio para a realização dessas atividades essenciais para garantir, assim, uma vida independente, tá bom? Quando existe incapacidade, muitas vezes se tem perda de autonomia, né? Perda de independência, e a gente consegue ver também alguns desfechos negativos vinculados a essa incapacidade. Então, para deixar claro o que são as atividades básicas de vida diária, são atividades relacionadas ao nosso autocuidado, né? Então, vestir-se, banhar-se, tá? E as atividades instrumentais são aquelas que requerem um pouco mais de especificidade, né? Então, são necessárias para uma atividade independente na comunidade. Exigem um pouco mais fugiu a palavra agora, mas elas precisam de um pouco mais de interação do indivíduo ali para que ele consiga ser independente nas suas atividades. Então, a literatura ela traz aqui algumas formas de avaliação dessa funcionalidade, né? Um deles são esse questionário, que é o questionário de Bonfatti, que ele avalia atividades instrumentais de vida diária e atividades básicas de vida diária, tá? Eles dividem. Todas que estão em azul são as atividades básicas, e as que estão em branco,
no quadrinho aí do lado esquerdo, são as instrumentais, né? Requerem um pouco mais de atenção do indivíduo, né? Então, são 15 atividades e ele dá uma pontuação sem dificuldade, com dificuldade pouco ou muita. Então, ao final, você avalia quantas atividades estão comprometidas. De 1 a 3 atividades comprometidas, esse indivíduo tem um comprometimento leve de funcionalidade. De 4 a 6 atividades comprometidas, ele teria um comprometimento moderado de funcionalidade. E de 7 a mais, um comprometimento grave, né? Quando você vai aplicar esse questionário no seu paciente idoso, ele tem algumas orientações. Então, dona Cíntia, agora eu queria perguntar para a senhora sobre algumas atividades e tarefas do seu dia a dia. Então, eu gostaria de saber se a senhora consegue realizar essas tarefas, essas atividades, de forma independente, ou se precisa de auxílio ou de ajuda, tá? Então, é importante que a gente tenha uma linguagem clara na hora de administração de um instrumento como esse. Outro instrumento muito conhecido, né, que é o índice de CAT, que avalia atividades também de vida diária, atividades básicas, né? Atividades como banho, vestir-se, higiene pessoal, as transferências, continência e alimentação. E a gente vê se esse indivíduo é independente para a realização dessas atividades ou não, né? Então, o score final é a somatória das respostas sim. Se esse indivíduo pontua 6 pontos, significa que ele tem uma independência para a realização das atividades básicas de vida diária. 4 pontos, uma dependência parcial, e 2 pontos, uma dependência importante, tá bom? Outro instrumento que a gente usa para avaliar a dependência funcional em 10 atividades também de vida diária são a escala de Bartel, né? Que avaliam alimentação, banho, vestuário, higiene pessoal, as dejeções, a micção, o uso do vaso sanitário, a passagem da cadeira para a cama, a deambulação e as escadas. E as pontuações elas variam de 0 a 10, onde 0 esse indivíduo é totalmente dependente para a realização daquela tarefa e 10 o indivíduo é totalmente independente. Quanto maior pontuação, maior nível de independência. Quanto menor pontuação, maior nível de dependência funcional, tá bom? Outra escala que a gente usa também muito para avaliar as atividades instrumentais de vida diária são a escala de Lawton e Broad, que avaliam questões como se o indivíduo ele consegue utilizar o telefone, se ele consegue percorrer longas distâncias, né, usando algum transporte, se ele consegue fazer compras, se consegue preparar suas próprias refeições, se consegue arrumar a casa, se consegue fazer trabalhos manuais domésticos, como pequenos reparos, se consegue lavar, passar sua roupa, enfim. Então, esse indivíduo ele pontua lá se ele consegue fazer sem ajuda, com ajuda total, ou se ele não consegue realizar aquela tarefa. Então, uma maior pontuação ao final indica que esse idoso ele tem um maior nível de independência, e quanto menor a pontuação, esse indivíduo ele é mais dependente para realizar as AIVDs, tá? Outro instrumento que é muito utilizado ainda na prática hospitalar e que foi aí adaptado para a nossa prática clínica ambulatorial, né, é a MIF, que é a medida de independência funcional, que avalia também aí 18 tarefas que se dividem em motoras e cognitivas e avalia o grau de independência desses idosos, tá? Então, a MIF ela tem um score total de 126 pontos, onde o score motor ele vai de 1 a 91 e o score cognitivo ele vai de 1 a 35. E você tem 7 opções de resposta, onde esse indivíduo ele vai desde uma dependência completa, onde se tem uma ajuda máxima para realizar essas tarefas, ou uma ajuda total, onde ele também pode ser classificado numa dependência moderada, onde ele tem uma supervisão, uma ajuda mínima ou uma ajuda moderada, onde ele tem uma independência modificada, que seria uma ajuda técnica, talvez de um dispositivo de marcha, por exemplo, e uma independência completa, onde ele consegue realizar todas as tarefas em segurança, sem ajuda de terceiros ou de um dispositivo de marcha. Tá? Então, avalia alimentação, higiene pessoal, banho, vestir-se da cintura para cima,
vestir-se da cintura para baixo, uso do vaso sanitário, controle de urina, controle de fezes, mobilidade e transferências, locomoção, comunicação, se esse indivíduo ele consegue compreender e expressar o que ele está sentindo, cognição social. Como eu disse, é uma escala muito utilizada em ambiente hospitalar. E ela requer um certo preparo técnico para administração, tá? Tem uma série de orientações que a gente tem que ler para aplicar essa escala, tá? A gente pode avaliar esse indivíduo no momento de admissão. Oi? Alguém? Vou seguir, então. A admissão alta, a gente pode fazer algum comentário aí ao lado do que a gente achar pertinente para esse paciente. Outro instrumento que avalia a incapacidade, né, que a literatura traz para a gente, que foi desenvolvido pela CIF, foi o ODAS 2.0. É um instrumento que ele pode variar seu score de 0 a 40 pontos, onde scores maiores que 12 indicam incapacidade grave. Então, avalia os domínios de cognição, mobilidade, autocuidado, relacionamento, atividades físicas e participação. Trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Ele tem algumas também orientações para administração, e a gente pergunta, quando vai iniciar, como esse indivíduo avalia a sua saúde geral nos últimos dias, né? A gente tem as opções. E aqui ao lado são as atividades que a gente vai avaliar, tá? E em seguida a gente mostra para ele se vai de nenhuma até extremo, para ele categorizar se ele consegue fazer as tarefas, realizar as tarefas ou não, tá bom? É um instrumento um pouco mais delicado no momento de administrar, assim como a MIF, porque necessita de uma expertise clínica prévia, tá? Até para ficar mais fácil a administração, senão você vai demorar muito utilizando um instrumento mais robusto como esse. E a gente pensando aí na intervenção fisioterapêutica, né, nesses indivíduos com comprometimento da funcionalidade, a gente vê que a reabilitação gerontológica ela é importantíssima para esses idosos, né? E trata-se de um conjunto de intervenções que são diagnósticas e terapêuticas, cujo objetivo é o de manter, restaurar ou compensar a capacidade funcional desses idosos, otimizando assim o potencial individual dentro do contexto de vida que esse indivíduo está inserido, e inclui ações que devem ser realizadas numa equipe multiprofissional. Mais uma vez, pessoal, a gente que trabalha em geronto, esse termo sempre está aparecendo para a gente, então vamos ter atenção a isso. Onde a gente realiza intervenções aí multidimensionais, de uma forma complexa, mas integrada e orientada aí, direcionadas ao objetivo terapêutico daquele paciente, tá? A abordagem do fisioterapêutico, ele vai lá desde a avaliação até a detecção precoce das disfunções, perdão, e suas repercussões nas capacidades de realizar suas atividades. Então, nosso papel aí é identificar facilitadores e barreiras modificáveis que podem ser aí fatores limitadores ou fatores que podem ajudar os nossos pacientes a ter um prognóstico eficaz, tá? Identificando possíveis barreiras, facilitadores, que permitam uma melhora funcional e ou compensação do desempenho. Eu trouxe aqui algumas possibilidades, né, da nossa atuação fisioterapêutica, lembrando que tem muita coisa aqui que talvez não se use mais, só que está nos livros, né, isso pode ser cobrado, então vamos ter atenção a isso. Oi? Gente, alguém está com a microfone aberto. Fechou, Vou seguir. obrigada. Tá, nada. Vou seguir aqui, então. Então, diferentes recursos podem ser utilizados na nossa abordagem fisioterapêutica, desde lá da meconoterapia, né, que são coisas que se inserem aí na categoria de dispositivos, de equipamentos de auxílio, de sustentação e desenvolvimento de função motora sensorial. Botei aqui alguns exemplos para vocês, que seriam a barra de Ling, escada com rampa, barra paralela, bastões, halteres, paneleiras, mesas de tração cervical e lombar para manipulações,
a eletrotermoterapia, né, que são os recursos físicos de calor, frio, uso do TENS, do ultrassom, das curtas, infravermelho, laser. Tem também a hidroterapia, né, que hoje em dia a gente chama de fisioterapia aquática, mas ainda assim na literatura está descrito como hidroterapia, onde a gente tem as propriedades físicas da água, auxiliando esse idoso, a manutenção de funcionalidade, ganho de força, melhora de equilíbrio, propriocepção, estímulos antecipatórios, ajustes posturais, tá? A cinesioterapia, através de abordagem inúmeras, eu acho que cada um de nós aqui tem a sua bagagem terapêutica adquirida ao longo dos anos, isso pode ser utilizado através dos exercícios na cinesioterapia. Nós temos também orientações de treinos proprioceptivos, treinos de equilíbrio, de força, de marcha, somando-se também a orientações fisioterapêuticas que a gente pode fazer para esse indivíduo, de exercícios domiciliares, de orientações quanto a mudanças de móveis, né? Localização de tapetes, por exemplo, a fim de estruturar esse ambiente para ficar mais seguro para esse nosso paciente idoso, né? Então, a gente garante, assim, uma acessibilidade eficaz, uma funcionalidade, além de evitar que ocorram acidentes domésticos, né? Então, nosso papel também é de educador. Vamos para o segundo tema, hein? Estou correndo muito, meu Deus. Tentei falar o mais breve possível, porque é muita coisa, senão a gente vai estender muito aqui. O próximo tema refere-se à mobilidade e marcha do paciente idoso. A gente vai falar um pouquinho também de prescrição e dispositivos de marcha. E esse tema foi cobrado na última prova e caiu nas duas questões discursivas, então vamos ter atenção a ele. Então, o que é mobilidade, né? Termos de definição aqui para a nossa ciência, é que a mobilidade ela refere-se ao movimento de mudar o corpo de direção ou de lugar, de carregar, mover, manipular objetos, andar, correr, escalar e utilizar várias formas de transporte, inclusive de dirigir, e que idosos que apresentam dificuldades, mesmo que pequenas, discretas, né, em tarefas de mobilidade, participação social, eles podem ter aí uma chance de desenvolver incapacidade funcional, de talvez ter um desfecho de institucionalização e até mesmo óbito, tá? Inúmeros fatores eles podem influenciar a mobilidade do nosso paciente idoso. A literatura traz que diminuição de força muscular, massa muscular, diminuição de flexibilidade, aumento de rigidez dos tecidos conjuntivos periarticulares e intramusculares, declínio da tolerância ao exercício, diminuição da condição nervosa, diminuição da acuidade visual, auditiva e vestibular. Todos esses fatores impactam de forma negativa na mobilidade, trazendo aí perda de independência e autonomia. Quando a gente pensa em tarefas básicas de mobilidade do nosso paciente, a gente tem que ter em mente as trocas posturais, que são importantes para as transferências, né, em seguida, como rolar, sentar, levantar-se, importantes também para a manutenção da independência e da realização das atividades de vida diária. As transferências em si, que é a mudança de superfície, por exemplo, da cama para a cadeira de rodas, de uma cadeira para outra cadeira, tá? E tarefas de locomoção, andar, né? Seria a nossa marcha. E que é muito influenciável com o passar dos anos. Então, algumas alterações são perceptíveis ao longo dos anos na marcha do nosso paciente idoso e que traz também alguns prejuízos funcionais na cadência inferior, na velocidade da marcha. A gente observa que esses idosos andam com passos mais curtos, né? A gente tem uma flexão de tronco exacerbada, uma menor movimentação ali de dorsiflexão, um menor movimento de dissociação de membros superiores e inferiores, é aquela marcha mais em bloco, né? Passos mais curtos, mais arrastados, uma rotação interna de ombros, né? Levando a uma cifose torácica, isso tudo gera aí uma alteração do centro de gravidade, né? E a gente observa também uma redução dos balanços dos braços. Lembrando que alguns fatores também podem influenciar para que essa mobilidade seja prejudicada. Esses fatores
Um deles é a cognição, que tanto o paciente ele pode ter uma perda de mobilidade por um declínio cognitivo, e o declínio cognitivo ser aí um fator que leve, né, essa perda de mobilidade, como pode ser também o contrário. Uma perda de mobilidade pode levar aí a uma alteração cognitiva desse paciente idoso, tá? A gente tem essa relação de causa e efeito que é bidirecional. Então, a mobilidade física ela necessita de processos cognitivos, né, de planejamento, de antecipação, de ajustes antecipatórios, de recrutamento de ajustes, né, de planejamento prévio da ação e adaptar as tarefas de mobilidade ao ambiente. Então, fundamentos de controle postural e coordenação motora, principalmente pensando aí em funções executivas e dupla tarefa, onde a gente observa que os idosos eles têm prejuízos importantes quando estão realizando dupla tarefa. Tá? Distúrbios de marcha em si também levam a perda de mobilidade, por exemplo, patologias que podem estar acometendo esses pacientes idosos, como um AVE, um Parkinson, tá? E a marcha, ela é considerada uma série de movimentos cíclicos que deslocam o corpo do indivíduo à frente, onde a gente tem um deslocamento do centro de massa, tentando a todo momento ele se manter dentro da base de suporte e assim evitar desequilíbrio e risco de queda. E a gente precisa ter uma sincronia entre os sistemas motor, cognitivo e sensorial. Caso algum desses sistemas esteja prejudicado, a gente pode sim observar prejuízos na mobilidade e na velocidade de marcha desse indivíduo. Eu trouxe aqui as fases da marcha para vocês, como é dividido, né? A gente tem a fase de apoio, que corresponde a 60% do ciclo da marcha, e a gente tem a fase de oscilação, que corresponde a 40% do ciclo da marcha. Os idosos, eles acabam caminhando com velocidade, né? E comprimento do passo diminuído, e eles permanecem a maior parte do tempo na fase de apoio e apoio duplo, tá? Isso pela instabilidade mesmo postural que a gente pode observar quando eles são comparados a indivíduos jovens. Algumas alterações típicas da marcha são a velocidade reduzida, o comprimento de passo ou passada reduzida também, um tempo de apoio e duplo apoio aumentado, exacerbado, uma maior variabilidade da marcha, pensando aí em comprimento, largura de passo, frequência, velocidade, até mesmo passada, e uma perda aí importante de força nos movimentos de quadril, joelho e tornozelo, tá? Eu trouxe aqui para vocês, isso do livro do Guccione, eu fiz um print, ele trouxe essa revisãozinha de vários, é uma revisão sistemática, na verdade, onde ele viu vários estudos que revelaram aí as alterações que a gente mais comumente encontra na marcha com o processo de envelhecimento. Então, o que a gente pode ver é que os achados eles são muito claros quanto à redução da velocidade da marcha, né? A redução da passada do comprimento, a redução do comprimento da passada, né? Uma base de apoio um pouco mais alargada, a fim de que esse indivíduo ele tenha um melhor controle ali do seu centro de gravidade dentro da base de suporte, mas todos mostram muito que essa questão do passo, da passada, da cadência, da fase de oscilação, do aumento da fase de duplo apoio, são coisas muito características de alterações que a gente observa no nosso paciente idoso, tá bom? O autor traz ainda que nós fisioterapeutas, perdão, a gente deve ter ciência aí do que é uma marcha normal, para a gente poder identificar identificar as alterações, né, caso tenha nesse indivíduo, né, e quais são essas alterações que ocorrem com o processo de envelhecimento, o que eu posso esperar, que a gente possa compreender as necessidades funcionais de deambulação, com ou sem uso de dispositivos de marcha, que a gente saiba também prescrevê-los, né, de forma eficaz, que a gente possa ter aí uma possibilidade de testes e medidas adequados para avaliar a marcha do nosso paciente idoso. Então,
Cada indivíduo a gente vai ter uma especificidade, talvez um instrumento não é viável para um paciente, mas para outro é. Então, a gente tem que conhecer as possibilidades para poder optar pelo melhor instrumento e ser capaz de avaliar os achados de exames para poder desenvolver um plano terapêutico eficaz, né? E efetivo com base em evidências, tá bom? Então, a velocidade da marcha, eles deixam muito claro que é um importante recurso de avaliação clínica do nosso paciente idoso. Isso ficou aí muito claro, né, na imagem que eu mostrei anteriormente, onde diferentes autores, em suas revisões sistemáticas, pontuaram que isso é uma coisa muito comum de se encontrar durante o processo de envelhecimento. E também é um parâmetro importante porque envolve múltiplos sistemas do corpo. Então, a diminuição na velocidade da marcha, e aí aqui a Perracini, 2019, traz essa medida para a gente, ó, de menor que 100 centímetros por segundo, reflete o estado funcional e de capacidade do idoso, estando associado a fatores de risco, como incapacidade, deficiência cognitiva, institucionalização, quedas e morte. Outros estudos também mostram que o teste de distância de 4 metros ele é um instrumento confiável para medir a velocidade autoselecionada e que o ponto de corte seria de 0,8 metros por segundo, sendo mais sensível aos efeitos deletérios de saúde. Então, é importante que a gente tenha esses números em mente, porque vocês vão ver mais à frente, se for uma questão discursiva, e ele, no caso do clínico, ele vai trazer alguns pontos de alguns instrumentos que são relevantes para avaliar função, mobilidade, equilíbrio, o que for, mas para que a gente possa compreender se isso é um ponto de corte ruim ou não para o nosso paciente e o que a gente pode adotar aí de abordagem, de testes clínicos a serem utilizados para sanar aí a resposta da nossa pergunta, caso tenha, tá bom? Eu trouxe aqui também outro print do livro da Perracini, onde ele mostra as diferentes velocidades de marcha e os diferentes desfechos clínicos encontrados na saúde do idoso. Então, por exemplo, um indivíduo que ele tem a velocidade de marcha menor que 20 centímetros por segundo, ele é um indivíduo considerado extremamente frágil, né? Um indivíduo que tenha uma velocidade de marcha, por exemplo, maior que 130 centímetros por segundo, ele é considerado um idoso extremamente saudável. Então, essas questões de velocidade também são importantes para a gente conhecer e saber. Alguns instrumentos também são utilizados para avaliar a marcha, né? A gente tem o TUG, que é um teste bastante conhecido aí, da geriatria e gerontologia, que consiste em o indivíduo levantar de uma cadeira com encostos e braço, andar 3 metros, girar sobre o próprio corpo, voltar e sentar numa cadeira. Então, a execução desse teste em até 10 segundos é considerada normal para idosos saudáveis. E no Brasil, o tempo proposto por Alexandre e colaboradores para identificação de risco de quedas é de 12,47 segundos, tá? Outro instrumento que pode ser utilizado é o DGI, que ele avalia qualitativamente e quantitativamente a marcha desses pacientes idosos. E ele é composto por 8 tarefas de deambulação, que são tarefas marcha em superfície plana, mudança de velocidade da marcha, marcha com movimentos horizontais rotacionais de cabeça, marcha com movimentos de flexo-extensão de cabeça, marcha e giro sobre o próprio eixo, pivô, passar por cima de obstáculos, contornar obstáculos, subir e descer degrau. Os scores desse instrumento, eles variam de 0 a 24 pontos, sendo o maior score relacionado a um melhor desempenho. Alguns materiais são necessários para a realização desse teste, né? Seria uma caixa de sapato para se passar aí pela questão de passar por cima do obstáculo, 2 cones de sinalização para contornar os obstáculos, né? Uma pontuação menor ou igual a 19 foi relacionada a quedas em idosos e outros estudos mostram que também idosos que vivem em comunidade, a pontuação menor ou igual a 19 também foi relacionada à perda de funcionalidade, comprometimento de marcha e risco de queda.
Aqui está o teste. Esse material depois vai ser enviado para vocês terem acesso. Então, ele tem as instruções, a pontuação varia de 0 a 3, né? Então, como eu falei, quanto maior a pontuação, melhor o desempenho desse indivíduo, tá? Outra ferramenta também que é muito utilizada, pensando aí na mobilidade agora, é o SPPB, que consiste na mensuração de 3 testes, né? A gente avalia o equilíbrio em pé, a velocidade de marcha em 4 metros e a força muscular de membros inferiores através do teste de sentar e levantar da cadeira. A pontuação para cada teste varia de 0 a 4 pontos, onde 0 refere-se ao pior desempenho desse indivíduo e totaliza uma pontuação teto de 12 pontos, onde esse indivíduo vai estar aí com o melhor desempenho. Ele é um instrumento validado para o Brasil e é capaz de predizer aí incapacidade e mobilidade em mobilidade e atividade de vida diária de 1 a 4 anos, tá bom? Outro instrumento que é utilizado para avaliar equilíbrio, mas também avalia mobilidade, é a escala de Berg, né? Que é uma escala que foi criada lá em 92, mas foi validada para o Brasil em 2003 por Miyamoto. É uma escala que mensura 14 itens, que tem uma pontuação máxima de 56 pontos. É uma escala também super conhecida na geriatria e gerontologia. Então, tem uma pontuação mínima para cada item, que varia de 0, onde o indivíduo é capaz de realizar a tarefa, e 4, onde ele é capaz de realizar a tarefa de forma independente, né? Então, avalia medidas de estabilidade em várias posições, mobilidade de pé, transferência, alinhamento, estratégias, reações de equilíbrio e provas sensoriais. Idosos que pontuam menos de 46 pontos são mais prováveis a desenvolver incapacidades em atividades de vida diária em um período de 18 meses. E a literatura também traz que pontuações abaixo de 45 indica aí algum prejuízo no equilíbrio desses indivíduos. Trouxe aqui a escala para vocês verem rapidamente. Então, são 14 itens que são mensurados, né? Para cada um vai de 0 a 4 a pontuação. Lembrando que isso vai ser enviado para vocês, eu não vou me atentar aqui a item por item, senão vai ficar muito... vai demorar muito, tá? Então, no final, você faz o somatório das questões e ver se o seu indivíduo está inserido ali nos scores falados anteriormente. Outro instrumento para avaliar a mobilidade seria POMA, né, que é um instrumento que ele avalia equilíbrio e mobilidade na marcha, e se divide na avaliação de equilíbrio, que são 13 tarefas, que estão pontuadas aí no quadro ao lado, onde o pior desempenho vai a 13 e o melhor desempenho, o score é 39. Então, na mobilidade de marcha, são 9 tarefas também, onde o indivíduo pontuando 9, ele tem um pior desempenho e o melhor desempenho é 18. Lembrando que o score máximo desse instrumento é 57 pontos, que denota aí um bom desempenho no teste, tá? Aí do lado também estão as tarefas que são avaliadas tanto no equilíbrio quanto na mobilidade da marcha, tá? Tem orientações também para a gente seguir direitinho, é importante ler previamente, orientar até o paciente durante a realização do teste. O nosso plano terapêutico, né? E as nossas intervenções fisioterapêuticas, elas deverão basear-se em treinamento de flexibilidade, em treinamento de força, potência, agilidade, treinamento cardiovascular. Os autores também trazem Tai Chi Chuan como uma possibilidade terapêutica, e yoga, técnicas de mobilização articular a fim de melhorar a amplitude de movimento, treinamentos de marcha, treinamentos na comunidade, treinamentos com velocidade, trajetórias com obstáculos, evoluir nas tarefas, então começar em tarefas mais básicas e colocar tarefas mais desafiadoras para os nossos pacientes, treinos de dupla tarefa e treinos direcionados à tarefa, né? Então, essas são algumas orientações que podem ser utilizadas. Alguns pacientes idosos eles vão precisar de dispositivos de marcha, né? Então, é importante que a gente saiba também prescrevê-los.
em caso de uma limitação de mobilidade mais acentuada. Nosso papel como fisioterapeutas e educadores em saúde, né, onde a gente promove ações em saúde, é também orientar de forma adequada, porque um dispositivo ele pode ser tanto um facilitador para manutenção de funcionalidade, quanto ele pode ser uma barreira quando prescrito de forma inadequada, quando utilizado de forma inadequada, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os dispositivos auxiliares de marcha e o que a literatura traz para a gente. O uso de dispositivo, ele é indicado para indivíduos que tenham dificuldades aí nas realizações das atividades de vida diária, para que a gente possa manter e otimizar a independência e a funcionalidade desses pacientes, tá? Então, a gente chama de DAM, são os dispositivos auxiliares à marcha, e a bengala e o andador são os mais comuns da gente encontrar por aí. Então, são indicados para prevenir quedas, auxiliar na marcha, reduzir sobrecarga articular, talvez de um membro comprometido com osteoartrite, por exemplo, melhorar o controle motor, tendo ali um feedback sensorial de apoio, né? Auxiliar nos cuidados de pacientes com demências, e isso também é um ponto que a gente vai falar mais à frente, que isso tem que ser muito bem prescrito e muito bem conversado com a família, porque senão pode ser também um fator barreira para o nosso paciente, e também diminuir a sobrecarga física do cuidador, porque a gente vai garantir que esse indivíduo ele esteja mais independente. Estudos apontam que o uso de dispositivos de auxílio à marcha ele também está associado a um risco aumentado de quedas, uma vez que esses instrumentos eles são utilizados de forma inadequada ou que não houve um treinamento prévio de como utilizar esses instrumentos de marcha, um treino de marcha, e que esse risco ele pode refletir aí num pior status funcionário. Só um minutinho. Então, esse pior desfecho, ele também pode ser associado porque o nosso paciente idoso, ele tem dor ou fraqueza, porque ele utilizou de forma inadequada, porque a gente não prescreveu de forma adequada, porque esse dispositivo está em mal condição, ou as dimensões estão incorretas, né, para uso, altura, regulagem, assim como o erro na prescrição. Às vezes, meu paciente ele vai se adaptar muito mais e seria muito mais indicado para ele um andador do que uma bengala de 4 pontas, por exemplo. Né? Então, isso pode gerar aí, talvez, uma dificuldade na adaptação desses dispositivos ao nosso paciente. Então, quando a gente vai prescrever um dispositivo de auxílio à marcha, a gente tem que fazer uma avaliação prévia. A gente deve considerar a condição neuromotora, né, que seria força, resistência muscular, o controle postural do nosso paciente, então o equilíbrio, a postura que esse indivíduo está ali naquele momento, a função cognitiva, será que ele vai compreender como que deve ser feito o uso desse dispositivo? Será que ele tem um condicionamento cardiorrespiratório que permita a ele com que ele faça o uso da marcha sem cansar, sem fadigar, né? E as próprias exigências ambientais do domicílio. Será que é uma porta de um banheiro que permite passar com o andador? Será que é uma porta de um quarto que permite que o indivíduo saia com o andador do quarto para a sala, do quarto para o banheiro? Então, tudo isso a gente tem que ter atenção, tá? E verificar se esse indivíduo tem presença de dor ou não, qual é a causa dessa dor, qual é o local, se ela é uni ou bilateral. Um dos instrumentos que são mais utilizados na nossa prática clínica é o uso da bengala. A bengala ela é indicada quando a gente quer aumentar a base de suporte, minimizar a descarga de peso nesse membro que está afetado e melhorar a estabilidade dinâmica da marcha. Então, indivíduos que apresentem quedas, né, episódios recorrentes de queda, ou então medo de cair, com amplitude de movimento de membro inferior reduzida, por exemplo, uma osteoartrite de quadril, uma artrose de joelho, por exemplo, de tornozelo. Então, é indicado um instrumento como esse para a gente minimizar aí a sobrecarga óssea naquela região. Permite, assim, uma maior agilidade e mobilidade para o nosso paciente e é indicada para indivíduos mais ativos.
e quando o ambiente físico apresenta um espaço restrito. Foi o que eu falei anteriormente da bengala. Bengala não, perdão, do andador. Então, a gente tem que ver se esse ambiente está adequado para que a gente possa prescrever um dispositivo de marcha. Ela deve ser utilizada no membro superior oposto ao membro inferior afetado. A gente vê isso muito utilizado de forma equivocada, né, muitas vezes. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para a gente. Senão, a gente não vai conseguir diminuir a sobrecarga do membro, nem a sobrecarga articular, tá? Então, caso esse comprometimento osteomioarticular seja bilateral, a gente avalia os dois membros e vê qual o membro que está mais comprometido para poder aí decidir qual o lado que a gente vai indicar o uso da bengala, tá bom? Se os dois lados estão muito comprometidos, talvez a bengala não vai ser o melhor dispositivo. Então, eu tenho que ter aí em mente possibilidades de prescrição. A bengala, ela também pode ser indicada quando a gente quer dar uma sensação de segurança para aquele paciente idoso que tem medo de fazer essas atividades instrumentais, por exemplo, e ele quer ter um suporte, quer se sentir seguro. Então, pode ser um dispositivo que a gente pode prescrever ali para dar uma segurança no membro superior dominante, e a gente tem que trabalhar essa destreza desse indivíduo para ajudá-lo, assim, na maior familiarização com o dispositivo, tá? Quanto ao posicionamento, pessoal, botei até essa imagem aqui, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes é isso que acontece, né? A bengala vem numa altura muito inferior ao que seria o ideal, e o idoso ele acaba fazendo compensações posturais ao longo do tempo, a fim de se adaptar ali àquele dispositivo, e não. O dispositivo tem que se adaptar ao indivíduo a fim de promover aí uma melhor estruturação de tronco, cadência de passo, descarga de peso, tá? Então, quanto ao posicionamento, ela deve permanecer a uma distância de 15 centímetros lateralmente do membro inferior não afetado, e a sua altura ela deve ser ajustada próximo ao trocânter maior do fêmur, de forma que o cotovelo do idoso apresente um ângulo entre 15 e 30 graus de flexão. Muitas vezes a gente vê o idoso com o ombro lá em cima, ou então com o braço muito esticado. A gente tem que ter cuidado a esses ajustes posicionais, porque isso pode sobrecarregar, por exemplo, no membro superior, na descarga de peso, ele pode vir a sentir dor no ombro, no cotovelo, no punho, tá? Durante a marcha, a bengala e o membro inferior contralateral eles devem avançar simultaneamente, de modo que o dispositivo não ultrapasse os artelhos. Para subir escada, a gente também tem uma orientação de que ele suba primeiro com o membro inferior não afetado e em seguida com o membro afetado. E para descer, essa ordem ela é inversa. A bengala de 4 apoios, quando comparada à bengala de 1 apoio, ela traz um maior grau de estabilidade para esse paciente, porque ela apresenta uma base de suporte mais larga, né? Só que essa estabilidade só é encontrada, né, só é alcançada quando esse dispositivo é utilizado de forma adequada. A gente vê que são 4 pontas, mas o que a gente mais encontra por aí é o idoso que só apoia 2 pontas, né? Então, está fazendo uso inadequado do dispositivo, está se expondo cada vez mais a um risco de queda, e então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. É uma bengala mais pesada, né? Então, ela pode gerar uma sobrecarga talvez maior em membro superior e é fator de risco para tropeços aí quando não é utilizada de forma inadequada. E convenhamos que a nossa cidade aqui do Rio não tem umas calçadas muito boas, né? Eu acho que com a de uma ponta às vezes já é complicado, imagine com 4 pontas. Então a gente tem que ter um pouco de cautela na hora de prescrevê-la. A bengala, né? Ela é indicada para pacientes com problemas moderados de marcha. Apesar de aumentar essa base de suporte, ela não tem um alto grau de estabilidade. Então, indivíduos com comprometimentos um pouco mais exacerbados não é um bom dispositivo de marcha, tá? Talvez um andador promova um pouco mais de estabilidade na marcha.
E o idoso ele tem que apresentar um bom desempenho no equilíbrio semiestático. Então, a gente avalia o equilíbrio desse indivíduo, avalia os ajustes posturais antecipatórios e vê se ele vai ter estratégias reativas adequadas. Se não, também não é um bom instrumento de indicação, de prescrição. Caso o idoso ele não apresente, né, um bom desempenho nessa avaliação, a gente não prescreve, tá? Ou prescreve para uso somente com supervisão, ou prescreve um outro dispositivo, como, por exemplo, o andador. Outra consideração interessante em relação ao uso da bengala seria em relação à função muscular do glúteo médio. Idosos com fraqueza de glúteo médio, utilizar a bengala ipsilateral ao membro afetado mantém a força muscular. Então, isso, de certa forma, é bom. A gente evita aí uma exacerbação e um momento de perda progressiva de força, de massa, enfim. Então, para adequar a prescrição de uma bengala, a gente tem que avaliar a capacidade do idoso, se ele consegue dividir esses recursos atencionais entre o ato de levantar o dispositivo e o ato de trocar o passo, né? Então, a gente tem que observar se o nosso paciente idoso ele é capaz de levantar e alçar o dispositivo à frente, levar o corpo à frente, evitando aí o contato inadvertido, né, com membros inferiores ou com objetos, num ambiente que possam estar impedindo uma marcha. Então, a gente tem que avaliar, e avaliar a parte cognitiva. Se esse indivíduo ele consegue ter esse planejamento de uso eficaz do dispositivo. A literatura até cita aqui fazer um rastreio cognitivo com o mini exame do estado mental, ou com MOCA, para ver se esse idoso está apto a utilizar esse dispositivo. Um segundo dispositivo muito utilizado e prescrito é o andador, né? A função dele também é propiciar aí um aumento da base de suporte, diminuir uma descarga de peso em membros inferiores, melhorando assim uma estabilidade, tanto estática quanto dinâmica, nas direções anterior e lateral. É muito indicada para indivíduos que apresentam medo de cair e são úteis também para idosos com fraqueza bilateral de membros, tá? A gente tem um andador fixo de 4 pontos, que é indicado para pacientes com prejuízos no equilíbrio semiestático ou que apresentem um medo de queda ou episódios de quedas prévios, com amplitude de movimento de membro inferior reduzida, como, por exemplo, a osteoartrite de quadril, e ou dor articular bilateral. Tá? O andador que tem 2 rodas dianteiras, ele também pode ser indicado para essas condições que eu citei acima, ou ainda para aqueles idosos que não apresentem estratégias reativas ou ajustes posturais antecipatórios, tá bom? Em relação ao posicionamento adequado, né? Ele deve ser posicionado levemente à frente do corpo do idoso, para uma base de suporte mais estável, né? A altura também deve ser ajustada, para que esse indivíduo não faça muita flexão de cotovelo, para que ele não compense isso e não sobrecarregue outras articulações. Ele deve ser inteiramente suspenso do chão e colocado novamente, à frente do indivíduo antes que ele dê o passo. Os andadores com 2 rodas, eles são mais utilizados para uso domiciliar e para curtas distâncias. Então, esse que tem a roda, o indivíduo ele tem que ter uma confiança melhor, estática, dinâmica, ele tem que se sentir mais seguro, porque muitas vezes ele precisa fazer um giro para ter independência no uso do dispositivo. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso também, tá bom? E é um dispositivo mais leve, né? Então, tem um gasto energético menor quando é comparado ao de 4 pontas, tá bom? O andador com rodas, ele exige cuidados especiais, como eu falei, pela questão dos giros, né, dos semicírculos, que muitas vezes são necessários. Tem um tipo de andador que tem até um assento, né? Só que para o idoso sentar ali, ele tem que conseguir girar para sentar em segurança. Não é qualquer idoso que consegue. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Pode ser bonitinho, pode ter cestinha, pode ser isso e aquilo, mas não é funcional. Ao invés de ajudar, vai estar trazendo mais risco de queda. Então, independente do que a gente vai prescrever, se é o andador de 2 rodas, se é o andador de 4 pontas, é necessário que a gente faça uma educação prévia desse paciente idoso
para que ele ande olhando para frente, para que ele mantenha um bom alinhamento postural, para que ele consiga fazer um deslocamento de massa dentro da base de suporte, sem gerar tanta flexão de tronco, sem tanta flexão de quadril, e para que ele fique próximo do dispositivo, porque não adianta nada ele colocar o andador lá na frente e ele ficar atrás, né? Então, a gente consegue, assim, minimizar os riscos de queda. Eles são prescritos, diferente da bengala, para indivíduos que tenham problemas mais graves de marcha, limitação mais importante de mobilidade, né? E um dado aqui que eu achei importante na literatura é que o risco de queda, quando se utiliza um andador de forma errada, é 7 vezes maior quando comparado ao uso de uma bengala. Então, a gente tem que educar esse paciente, tem que treinar com esse paciente para que ele faça o uso de forma correta. Outras coisas aqui que eu coloquei em relação aos ajustes antecipatórios, né? Então, tem que conseguir, a gente faz também uma avaliação prévia, assim como antes da prescrição da bengala, para prescrever um andador, a gente faz toda uma avaliação para avaliar essas reações posturais de equilíbrio, para avaliar o controle postural estático e dinâmico, para assim a gente prescrever o andador. A gente também observa a questão da força muscular, força articular adequada em membros superiores, não apenas a descarga de peso no dispositivo. Então, a gente tem que ter esse olhar um pouco mais cauteloso para ver se esse indivíduo que tem aí, por exemplo, uma sobrecarga no joelho direito por osteoartrite, se ele vai estar fazendo a descarga eficaz bilateralmente e não está sobrecarregando só lá membro superior. Às vezes o idoso ele descarrega muito peso em cima e acaba não fazendo o uso, descarregando para onde deveria, né? Então, outro ponto que eu trouxe é em relação às dificuldades relatada pelos idosos para o uso do andador fixo, né, que demanda um alto custo energético. Então, para indivíduos com baixa capacidade aeróbica, o com rodas seria mais indicado por ser um dispositivo mais leve, então vai fadigar menos. E a gente tem que levar em consideração, no momento de prescrição do andador, a capacidade do idoso de dividir os seus recursos atencionais entre o ato de levantar o dispositivo e o ato de trocar os passos. Também uma avaliação cognitiva que seria interessante. Bom, ainda, após a gente avaliar e prescrever, a gente tem que treinar. Então, a gente treina, faz o treino de marcha com esse dispositivo, adequa a altura, ensina o idoso a utilizar, para que a gente possa garantir que ele faça uso de forma adequada. Então, depois de 1 a 2 semanas do uso do dispositivo, a literatura ela recomenda uma reavaliação para ver se a indicação foi correta, ou se há necessidade de uma adequação de acordo com alguma modificação do quadro clínico daquele indivíduo, né? E a gente tem que ter esse olhar para orientar também familiares e cuidadores, para que eles possam também observar possíveis erros que possam estar acontecendo durante a marcha, que possam favorecer aí desfechos não favoráveis para o nosso paciente, incluindo a queda, enfim. Tá bom? Então, eu botei aqui atenção para a gente fechar essa parte de dispositivo, que é para prescrever um dispositivo de marcha. É necessário considerar a largura de portas, como eu falei anteriormente, a presença ou não de degrau na casa do nosso paciente idoso, considerar os meios de locomoção que ele utiliza, né? Se é carro, se é ônibus. Orientar também que o ambiente domiciliar ele esteja adaptado para receber esse dispositivo, remoção de obstáculos, tapetes, fios, né? Qualquer objeto no chão que possa dificultar aí uma marcha livre, né? Cuidado com animais, cuidado com chão molhado. A gente também tem que orientar em relação à regulagem das ponteiras, né? Para ver se não tem nenhum desgaste que possa promover aí, talvez algum risco. E observar se indicar um dispositivo de marcha para um paciente com declínio cognitivo, se é viável. Então, tem que ver se vai ter um cuidador que vai estar próximo, ou um familiar que vai estar próximo, se ele vai ser utilizado somente com supervisão. Então, a gente tem que pensar muito bem se, de fato, é viável indicar uma bengala ou um andador para um paciente com declínio cognitivo, tá bom?
Então, algumas questões aqui, né? Essas foram as duas questões discursivas da prova anterior, onde em cima ela traz aqui no finalzinho, ó, no momento da avaliação, a idosa queixou-se de falta de equilíbrio e dificuldade em realizar tarefas do lar sem uso de dispositivo de auxílio à marcha. Então, aqui na nossa resposta, a gente poderia incluir talvez a prescrição de um dispositivo para favorecer uma melhor estabilidade estática, dinâmica, garantindo assim que ela consiga realizar suas atividades domésticas sem tanta limitação, né? Na questão 2, ele também fala de dispositivo, ó. Não apresenta queixa de desequilíbrio há mais ou menos um ano, com história de tropeços várias vezes ao dia, no domicílio e em ambiente externo. Não utiliza dispositivos de auxílio à marcha. Então, mais uma vez, poderia ser uma das nossas condutas diante desse caso, a orientação quanto ao dispositivo de marcha, a fim de garantir aí também uma capacidade funcional preservada para essa paciente, tá bom? Essas duas foram as questões discursivas da prova passada. Bom, todo mundo aí? Todo mundo vivo? Todo mundo bem? Vamos seguir agora para a parte de fisioterapia na osteoartrite, reabilitação pré e pós-artropatia. Então, vamos lá. O que é a osteoartrite ou osteoartrose, né? É uma doença que é caracterizada pela degeneração da cartilagem e reações ósseas adjacentes, acomete principalmente joelho, quadril e mãos. O paciente ele tem como queixa funcional dor à movimentação e rigidez após longos períodos de repouso, né? Ao exame físico, o que a gente encontra é edema com aumento de temperatura, crepitação e deformidade nessas estruturas ósseas. O que a gente vê também nos exames de imagem são osteofitose, um alargamento ósseo, uma esclerose subcondral, diminuição do espaço interarticular. É uma patologia de caráter multifatorial, então não tem um fator em si que seja somente aquilo. A gente tem alguns fatores de risco, como sobrepeso, obesidade, fatores genéticos, algumas deficiências nutricionais, alterações de metabolismo e morfologia óssea, sobrecarga e uso repetitivo em atividades laborais, por exemplo, né? Então, a fisiopatologia da osteoartrite ela está muito ligada a fatores mecânicos, né, e inflamatórios, e é mais comum no público feminino e a sua prevalência aumenta com a idade. Além de medidas farmacológicas, o tratamento também tem adoção de medidas não farmacológicas e cirúrgicas. E a fisioterapia ela vai atuar lá no tratamento conservador, quanto no pré ou no pós-operatório, cirurgias artroscópicas ou protéticas, tá? O nosso objetivo diante de um paciente com osteoartrite, ele vai ser direcionado para o controle da dor e minimizar a progressão dessa degeneração óssea, né, garantindo assim uma funcionalidade e uma qualidade de vida desses pacientes. Entre as recomendações mais encontradas na literatura, envolvem exercícios de flexibilidade, de força, capacidade aeróbica e, em muitos casos, a hidroterapia, porque é um ambiente que não vai ter o atrito interarticular, a gente vai ter uma minimização aí da descarga de peso, né, da sobrecarga mecânica, e o próprio efeito termo da água aquecida, ele vai causar um relaxamento e favorecer o alívio, de edemas, tá bom? A literatura ela aponta quatro grandes abordagens não farmacológicas, né, para a osteoartrite, que seriam medidas educativas e de autogerenciamento de sintomas, então o indivíduo como ele protagonista do seu cuidado, intervenções biomecânicas para proteção intraarticular, né, que seria o uso de prótese para repouso articular, indicação de palmilhas, órteses corretivas, bandagens, dispositivos auxiliares à marcha, a fim de a gente evitar e minimizar a descarga mecânica de peso, recursos eletrotermofototerápicos, né? Que aí são vários, TENS, ultrassom, ondas curtas, tá? O mais indicado nesses casos é o TENS. Ainda existe pouca evidência científica com o uso do ultrassom e do ondas curtas.
E a cinesioterapia, atividade supervisionada, que engloba desde exercícios físicos, né, onde o resultado desses exercícios, a literatura mostra que são muito similares a quando você administra um fármaco. Então, a gente consegue, através da atividade física, minimizar a progressão da doença, garantir uma amplitude de movimento eficaz, garantir uma força ou manutenção de força, promovendo independência, autonomia. Então, tem indicação de hidroginásticas, yoga, dança, enfim, entre outros, né? Além dessas medidas de exercício, algumas medidas educativas, elas podem ser orientadas por nós fisioterapêuticas, como o uso de um calçado adequado, como a adoção de um estilo de vida mais saudável, como algumas alterações no ambiente domiciliar, a fim de deixar esse ambiente um pouco mais adaptado para aquele paciente idoso, né? Que a gente consiga orientar em relação à alternância entre os períodos de repouso e atividades de sobrecarga, o uso de medidas caseiras de termoterapia para analgesia, que é a indicação de bolsa de calor, de gelo, né? E identificar quais são os fatores pessoais ou sociais que possam estar influenciando ali por um agravamento do quadro álgico de dor e que possam impactar diretamente aí na adesão desse paciente ao tratamento, tá? Então, a gente tem também a atuação na reabilitação pré-artroplastia e também na reabilitação pós-artroplastia, tanto de quadril quanto de joelho, né? Quando chega num ponto de ser indicativo de prótese, a degeneração óssea já está muito avançada, então as perdas funcionais são muito importantes. Quando o indivíduo ele tem uma perda de qualidade de vida e dor, são fatores que levam à indicação de uma prótese, tá? Os médicos levam esse fator como indicativo, perda de funcionalidade e qualidade de vida. As próteses de quadril e de joelho, elas vêm aí, então, como objetivo a aliviar a dor, a restaurar a estabilidade e a função articular daquela articulação, promovendo o restabelecimento dos movimentos, o mais próximo da sua biomecânica normal, melhorando assim propiciando assim, uma melhor qualidade de vida. Então, o nosso papel na reabilitação pré-operatória é otimizar e agilizar a recuperação na fase pós-operatória, porque a gente sabe que quando o indivíduo ele faz uma reabilitação pré, ele vai ter uma reabilitação pós mais rápida e eficaz, né? A gente consegue direcionar um treino adaptado ao paciente no domicílio, então a gente traz aí tarefas funcionais que talvez estejam limitadas e a gente consegue progredir nessas tarefas, né? Incluindo atividades e exercícios mais desafiadores a fim de preparar esse indivíduo para a cirurgia. É nosso papel também esclarecer sobre o prognóstico funcional, trazer discussões sobre dor, sobre metas de reabilitação a curto, médio e longo prazo. Então, o paciente como protagonista do seu cuidado, entendendo o que vai acontecer com ele. Muitas vezes, nós, fisioterapeutas, somos esse profissional que talvez vai dar uma atenção um pouco mais direcionada e vai explicar um pouco mais o que vai acontecer no procedimento. Nem sempre o médico explica de uma forma tão clara, nem sempre explica, talvez, quais são as limitações que podem ocorrer nos primeiros dias. Então, nosso papel como educador também é orientar em relação a isso. O paciente vai com muita angústia, muita ansiedade para uma cirurgia, né? Então, acho que a gente também tem um papel ali de dar uma acalmada. Os nossos objetivos nessa fase pré-operatória é de prevenir contraturas articulares, fortalecer e coordenar o controle motor do membro que vai receber a prótese, mobilizar a perna não afetada e o tronco. No pós-operatório imediato de artroplastia de quadril, né, a gente tem as orientações de posicionamento, né, dos posicionamentos que não podem ser feitos, como flexão acima de 90 graus, rotação interna, adução com rotação interna, tá? A gente tem que ter orientações também em relação ao uso da almofada, do triângulo, uso de crioterapia, se for indicado pelo médico, uso de exercícios metabólicos de tornozelo. Então, a gente tem algumas metas a serem alcançadas, que vai desde o primeiro dia do pós-operatório, por exemplo, como sentar em uma cadeira rígida e alta. Segundo dia, um treino de marcha, caso o médico libere esse paciente.
O terceiro dia, realizar uma transferência de forma independente. O quarto dia, transferir-se sozinho. E aí a gente vai progredindo ao longo do tempo, né? Então, eu coloquei aqui tudo detalhadamente de um protocolo que foi retirado de uma das referências da literatura indicada, mas a gente observa que o objetivo é garantir amplitude de movimento, manutenção de força, descarga de peso, treino de equilíbrio e tarefas funcionais. Tudo isso através de uma progressão. É importante que a gente leve em consideração as restrições que são instauradas logo no início, para que a reabilitação ela ocorra de uma forma sem intercorrências e que a gente não vá fazer nada que possa prejudicar esse paciente, tá? Então, coloquei aqui, desde o pós-imediato até um pós-operatório de ATQ na fase ambulatorial, que é de 1 a 6 semanas, né? Então, uma abordagem terapêutica voltada para o médio e a longo prazo, onde a gente consegue dar alta para esse paciente e voltar para suas atividades funcionais, tá bom? Na reabilitação pós-artroplastia de joelho, né, os principais objetivos de uma cirurgia de prótese de joelho é promover também o alívio da dor desse paciente, garantir movimentos de estabilidade, corrigir deformidades provocadas pela osteoartrite, né? A fisioterapia no pós-operatório, ela vai auxiliar na adaptação da funcionalidade, na recuperação de qualidade de vida e no retorno precoce à função que pode estar limitada aí em relação à amplitude de movimento. Então, mais uma vez, eu coloquei aqui um quadro de orientações do pós-operatório imediato, desde lá pós-cirurgia, né, logo no hospital ainda, a um pós-operatório de médio a longo prazo, onde esse indivíduo talvez já vai para casa ou para uma clínica. Não vou me atentar a falar detalhadamente, mas também é uma progressão em relação à manutenção de ADM, à manutenção e recuperação de força muscular, redução de edema, descarga bilateral de peso, para não evitar uma sobrecarga no membro contralateral, que é muito comum. Então, muitas vezes o paciente vai, tanto no pós-op de ATQ quanto no ATJ, com dispositivo de marcha. Então, é nosso papel também orientar quanto o uso adequado, quanto a regulagem do dispositivo para ficar confortável para esse paciente. Orientar que a descarga de peso seja feita de forma bilateral, para não sobrecarregar o membro sadio, entre aspas, né, o que não foi operado. Enfim, porque a gente vê muito isso, o paciente por medo acaba sobrecarregando o lado contralateral. Então, a gente tem que orientar em relação a isso também. Então, tem também o pós-operatório de ATJ a médio e a longo prazo. E a esse material vocês vão ter acesso posteriormente, tá? Vamos seguir, que eu estou de olho na hora aqui. Falta 30 minutos, ai meu Deus, vamos embora. A gente vai entrar agora na atuação fisioterapêutica, na atenção básica, né? Saúde à pessoa idosa, tá? Então, o fisioterapeuta, ele se insere na atenção básica através do núcleo de apoio à saúde da família, considerado NASF. O NASF, ele tem alguns profissionais que compõem, onde o fisioterapeuta não é um profissional que é obrigatório estar presente, então tem dentista, tem médico, tem serviço social, tem psicólogo, tem nutricionista, tem enfermeiro, e pode ter também o fisioterapeuta e o educador físico, mas não é uma regra. Quem escolhe se esse profissional vai estar ou não é o gestor municipal, de acordo com os dados epidemiológicos daquela unidade básica de saúde e as necessidades locais, tá? Então, um fisioterapeuta no núcleo de atenção à saúde da família, ele tem um papel junto aos demais membros, a apoiar os profissionais da estratégia de saúde da família, né? Assumindo responsabilidades pelas atividades do programa Academia da Saúde. Muitas unidades básicas têm aquela academia que acaba sendo de uso mais do educador físico e do fisioterapeuta, que são profissionais que muitas vezes atuam ali em conjunto, nas orientações em relação aos exercícios realizados. O fisioterapeuta também, ele é responsável por compartilhar os seus saberes, as suas práticas sobre a responsabilidade dessas equipes e atuar no apoio matricial da unidade básica de saúde, né? Então, ele reduz a fragmentação de atenção e promove a constituição de uma rede de cuidados que aumente a qualidade
e a resolutividade das ações em saúde. Muitas vezes, não sei se vocês já tiveram vivência em atenção básica, mas numa unidade básica de saúde, a gente tem, em média, uns 3.500 a 4.500 pessoas inscritas, né, de assistência. Então, você pensa que é um fisioterapeuta para isso tudo. Não tem como, gente, não tem como, tá? Essa é a realidade de muitas unidades de saúde e nem todas têm fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta, ele é mais um educador em saúde e trabalha na promoção de ações em saúde, porque não é mesmo competência do fisioterapeuta na atenção básica fazer atendimento individualizado. Então, ele vai participar de discussões de caso, tem os encontros das equipes, né? Ele ajuda aí na construção de processos terapêuticos não individualizados, em grupo. Tem um caráter também como educador junto a essa equipe, faz intervenções no seu território, que vão desde intervenções em grupo, nas academias, a visitas domiciliares, a ações em escolas, em instituições de longa permanência locais, em grupos de idosos locais, há ações de prevenção e promoção de saúde. Então, a ideia não é que ele promova um atendimento fisioterapêutico individualizado, porque isso é inviável, não é nem a proposta, né? Então, ele acaba construindo um ambiente de promoção, de educação popular em saúde, junto à comunidade, e ele tem um apoio da equipe de saúde da família, principalmente dos agentes comunitários de saúde, tá? Então, outra competência do fisioterapeuta na unidade básica, junto ao NASF, são as visitas domiciliares. Alguns pacientes, eles não conseguem se locomover até a unidade básica de saúde para receber uma assistência médica, fisioterapêutica, nutricional. Então, as unidades, elas têm um calendário de visitas domiciliares que acontecem ao longo da semana e, mediante ao que o ACS traz, né, porque é o agente comunitário de saúde que vai visitando as residências, a equipe fala se o nutricionista vai, se o fono vai, se o psiquiatra vai, se o fisioterapeuta vai. Não é toda visita que o fisioterapeuta está presente. Vem de acordo com o feedback do ACS, por exemplo, se aquela casa tem um idoso que está acamado, tá? Então, a proposta é que o fisioterapeuta vá junto a essa equipe, que faça uma escuta humanizada, que possa educar esse indivíduo, essa família em saúde, onde a gente possa promover, através de orientações, uma melhor qualidade de vida, uma mudança de hábitos, uma incorporação de rotina e cuidados para garantir aí uma melhora cinética funcional. Eu tive a oportunidade de trabalhar na unidade básica aqui no Rio, e eu lembro que a fisioterapeuta, que era local, né, ela fazia muita cartilha. Então, ela tinha cartilha para joelho, para coluna, para quadril, para ombro, cartilha de equilíbrio, cartilha de mobilidade, cartilha com tudo. Então, dependendo do perfil do paciente, ela ia, levava a cartilha, ensinava a família e tudo, e ficava para aquele paciente. Então, é isso. São essas orientações, essas educações em saúde mediante ao perfil do paciente que você vai visitar na visita domiciliar. Nem sempre a visita é mil maravilhas. Na maioria das vezes, nunca é, né? A gente se depara com condições de cuidado mesmo, condições de higiene, condições ambientais muito impróprias para um mínimo ali de dignidade. Então, a gente tem que ir adequando aí a nossa abordagem. Bom, a gente espera que o fisioterapeuta ele seja um profissional que estimule a organização popular para as práticas corporais e de atividade física. Então, por exemplo, na academia, que chamam muitas vezes aqui no Rio de academia carioca, né? Que tem essas unidades básicas de saúde, é normal terem abordagens em grupo. Então, o fisioterapeuta, às vezes junto com o educador físico, faz as orientações lá para o uso de cada aparelho. Depois vai tendo um rodízio. Cada idoso vai ficando um pouquinho em cada aparelho. Então, a gente garante aí uma prática corporal e uma atividade física, né? Ao mesmo tempo que o profissional também é apto a instigar a população quanto ao autocuidado
em especial em relação à mudança de padrões de inatividade, inserção em trabalhos em grupos, né, com pessoas idosas. Então, eu lembro que tinha grupo de joelho, grupo de quadril, aí eram exercícios. A unidade básica tem colchonete, tem caneleira, tem tudo, mas sempre em grupo. Grupo da diabetes, grupo da hipertensão, aí vem vários profissionais dar palestras, fazer medidas educativas em saúde, nada de atendimento individual, né? Tudo é grupo. E esses grupos são direcionados de acordo com os dados epidemiológicos locais da unidade. Então, é muito esse caráter educativo junto à população, tá? Trazendo aí questões de reflexões sobre cronicidade de patologias, aceitar o que é o envelhecer, né? Deixar claro que perdas funcionais podem ocorrer, mas como esse indivíduo deve ser resiliente diante disso, né? Direcionar aí para ações preventivas de autocuidado, além de propiciar, através desses grupos, um momento social, né, de encontro, onde esses idosos vão olhar para o idoso do lado e vai falar, opa, ele também tem isso, eu não estou sozinha. Então, acaba tendo essa troca, e isso é muito importante para o nosso paciente. Bom, é também papel do fisioterapeuta, junto à equipe de saúde de família, né, apoiar por meio do matriciamento e visitas domiciliares ao lado do ACS, com o propósito de transformar a realidade do idoso em situação de vulnerabilidade, fragilidade, que muitas vezes estão restritas ao ambiente domiciliar, incapazes de sair da própria casa. Então, alguns idosos se encontram em situações de violência, de vulnerabilidade. Então, o papel de nós profissionais junto à equipe é ir lá, prestar assistência, saber se aquele indivíduo ele está num ambiente adequado, se talvez a assistência social tem que entrar com algum pedido de remoção desse indivíduo para a instituição de longa permanência, enfim. São coisas que a gente se depara no dia a dia, né? Nosso papel também na atenção básica é promover ações preventivas em relação à perda de capacidade funcional, ao risco de queda, ao isolamento social, à violência, à dependência, perda de autonomia e de fragilidade. Então, o fisioterapeuta ele é visto na atenção básica como educador em saúde, e não apenas como aquele profissional reabilitador, que atua na recuperação, tá? Outra possibilidade de abordagem do fisioterapeuta é em relação à atenção domiciliar do tipo 3, né? Então, seriam as visitas domiciliares, né? Onde esse paciente ele está impossibilitado de locomoção, de ir até uma unidade de saúde, e ele requer uma melhor e uma maior assistência de cuidado, recursos, equipamentos. Então, tem equipes multiprofissionais de atenção domiciliar que acabam assistindo esse idoso de uma forma um pouco mais presente, ao invés de uma vez na vida, outra na morte, que a demanda é muito grande, ele acaba tendo uma assiduidade de profissionais com uma frequência maior. Então, mais uma vez, o fisioterapeuta é um dos profissionais, mas ele não é obrigatoriamente incluído nessas equipes, mas ele pode ser escolhido mediante ao caso daquele indivíduo, né? Uma outra possibilidade de atuação do fisioterapeuta na atenção básica seria nos centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, onde nesses centros a gente tem também um trabalho multiprofissional e interdisciplinar, através de atividades que vão envolver educação em saúde, esporte, cultura, lazer, grupos relacionados à consciência corporal, percepção de saúde, prevenção, promoção, recuperação de saúde, uso muitas vezes de práticas integrativas e terapias complementares. Os CAPSs, eles são divididos em CAPSI, que é Centro de Atenção Psicossocial de Infância, que são crianças e adolescentes, o CAPS-AD, que é o CAPS de álcool e drogas, e o CAPS convencional, onde a gente tem muitos idosos em situações de prejuízo de saúde mental, tá? Com distúrbios mentais importantes, porque hoje em dia a proposta do CAPS é que, com a reforma psiquiátrica, não se tenha mais local para o indivíduo ser internado. A proposta do CAPS é que o indivíduo ele vá, passe o dia nesse centro de atenção psicossocial,
tenha uma abordagem multiprofissional de diferentes profissionais, diferentes áreas, né, diferentes especialidades, e que ele possa, ao final do dia, voltar para sua casa. Então, com a reforma psiquiátrica, esse é mais um campo de atuação do fisioterapeuta na atenção básica, tá? Outra possibilidade de atuação seria nas UPAs, né? Lembrando que o fisioterapeuta também não é um profissional que é obrigatório ter na UPA, mas a UPA, que é uma unidade de pronto atendimento de emergência e urgências, né, de uma complexidade intermediária, ele recebe muitos pacientes também que se beneficiariam com o fisioterapeuta, porque ele iria atuar minimizando, por exemplo, a gravidade de quadros respiratórios, traumáticos, executando técnicas, fazendo educação em saúde, orientações posturais importantes, de autocuidado, além de acolher, auxiliar no planejamento das equipes em casos mais graves, elaborar ações de prevenção e esclarecer dúvidas sobre determinadas patologias. E mais uma possibilidade de atuação na atenção básica seria nos CRAs, que é o Centro de Referência de Atenção Social, que é um serviço direcionado à proteção social básica de idosos, por exemplo, que se encontram em situações de vulnerabilidade, de violência, de maus tratos, de exploração financeira, perdão. Então, o fisioterapeuta poderia atuar, sim, nesses centros, né, a fim de auxiliar a equipe, principalmente do serviço social, a diagnosticar, talvez, e a identificar problemas que são relacionados a essas famílias, né? Ou se esses indivíduos precisam de um suporte do governo para serem removidos desse ambiente que está impróprio, né? Que está fazendo mal para esses pacientes, tá bom? Então, uma questão de prova aqui seria: o fisioterapeuta realizou uma visita domiciliar a uma idosa de 80 anos, obesa, restrita à cadeira de rodas, com dificuldade de comunicação e deglutição, decorrente de um AVE. Na avaliação fisioterapêutica, foi verificada uma hemiplegia direita, contratura em flexão de joelhos e em flexão plantar, lesão por pressão na região de calcâneos, limitação de capacidade de realizar as AVDs e de mobilidade. Dadas as condições apresentadas pela paciente, qual alternativa abaixo apresenta as condutas do fisioterapeuta? Então, vamos lá. Orientar os familiares da idosa sobre posicionamento no leito, na cadeira de rodas, colocação de compressas quentes no tornozelo, exercícios passivos de membros inferiores, e por aí vai. Não vou poder ler todas, que eu estou de olho na hora, gente. A resposta certa aqui seria a C, que seria orientar os familiares quanto aos cuidados de prevenção, da formação de lesões, pressão, ensinar a treinar transferências, solicitar uma avaliação da idosa por parte de outros profissionais da equipe para um atendimento multidimensional mais efetivo. Parece que a gente acabou de falar até então, né? Essa questão aí foi bem fácil também, e é o tipo de questão que eu acredito que vai cair na prova, uma contextualização, pedindo algumas especificações em si, tá bom? Outra questão da prova: a multimorbidade é uma ocorrência em um mesmo indivíduo de 2 ou mais doenças crônicas que ocorrem com maior frequência na população idosa. A abordagem de idosos com múltiplas doenças crônicas é um dos desafios dos sistemas de saúde, pois resulta em aumento de hospitalizações. Muitas dessas condições e suas repercussões na funcionalidade da pessoa idosa são sensíveis à atenção básica. Em relação à atuação fisioterapêutica na saúde da população idosa e atenção básica, assinale as afirmações abaixo, corretas, né? Então, ele pede para você ler, ele dá 5 opções e pede para você assinalar a alternativa correta. E a alternativa correta seria a A. Vamos ler o que é a A. Entre os temas principais trabalhados pela fisioterapia na atenção básica estão as questões relativas ao envelhecimento e patologias associadas, fatores de risco para desenvolvimento de doença, importância de adesão às orientações e atividades indicadas pela equipe de saúde, importância de realização de atividade física preventiva. 2. A atenção básica, a princípio, está mais sujeita aos processos de inovação de cuidado
baseado em tecnologias leves, de fato, sim, são mais palpáveis, né? Até porque a atenção básica não tem tantos instrumentos, tantas tecnologias pesadas, tá bom? E a outra alternativa correta seria a 3, que é a gestão das condições crônicas envolve acolhimento com classificação de risco e vulnerabilidade, matriciamento, mais uma vez, ó, muito importante, e cuidado compartilhado entre equipe multiprofissional, tá bom? Mais uma questão de prova. E a gente vai, acho que esse é o último tema, hein? Atuação multidisciplinar, e a gente vai falar um pouquinho da atuação da fisioterapia com as outras especialidades, tá? Bom, introdutório aqui um pouquinho para a gente se contextualizar, que a diversidade e a complexidade do idoso, elas demandam adaptações que promovam o suprimento de necessidades e o trabalho de uma equipe, uma abordagem interdisciplinar para atender aí as especificidades e peculiaridades da saúde do idoso. Acho que isso ficou muito claro para a gente aí ao longo das aulas. Sempre se fala em equipe multidisciplinar, em abordagem interdisciplinar. Isso vai cair na prova, com certeza. Isso é clássico, tá? Então, esses conceitos têm que estar muito bem claros para a gente. A interdisciplinaridade, que seria a interação de várias disciplinas, saberes, setores, profissões, promove um enriquecimento mútuo da equipe, né? Então, promove também relações menos verticais, relações mais horizontais, onde a gente acaba tendo uma troca de saberes, né, entre os campos de atuação. E todas as ações e tarefas são desempenhadas de forma conjunta, sem um ter um pouco mais de poder, vamos dizer assim, sobre o outro, tá? O Ministério da Saúde, ele preconiza que o cuidado aos idosos, ele se desenvolva através dessa visão multiprofissional. Então, diante disso, foi instaurado a equipe geriátrica ampla, né, para ter essa visão do todo, onde a gente tem uma visão holística desse paciente idoso, a fim de planejar um plano terapêutico abrangente, que a gente contemple desde a promoção do envelhecimento saudável até o tratamento e a reabilitação desse idoso. Os autores também trazem reflexões acerca das grandes síndromes geriátricas, né, que isso também é uma coisa que pode cair na prova. Tá? Botei aqui para a gente relembrar, que são incapacidade cognitiva, instabilidade postural, imobilidade, incontinência urinária, iatrogenia, insuficiência familiar e incapacidade cognitiva, onde a gente vê que a nossa população idosa está altamente acometida por muitas dessas síndromes, muitas vezes por várias no único paciente, e ela sempre está, na sua grande maioria, associada a desfechos negativos, desfavoráveis. Lembrando, hospitalizações, internações, institucionalizações, morte, quedas, enfim, né? Perda de funcionalidade. E que a abordagem médica tradicional, ela já não é capaz de avaliar e tratar o indivíduo sozinha. Então, diante disso, mais uma vez, o Ministério da Saúde ele preconiza que se tenha uma avaliação geriátrica ampla, onde múltiplos saberes vão se unir a fim de promover uma abordagem mais eficaz, tá bom? Relembrando aqui o que a Cíntia falou na semana passada, rapidamente, né, que a avaliação geriátrica ampla, ela engloba aí desde os componentes físicos, a cognitivos, afetivos, sociais, financeiros, ambientais e espirituais. Então, é ampla mesmo, né? E que essa avaliação ela vai dar para a gente aí uma visão mais holística do nosso paciente, tá? Para a gente não pensar só em doença. Tirem o foco de doença, tirem esse foco médico, esse contexto médico, né? A gente tem que ter essa abordagem biopsicossocial. Pensando aí na atuação multidisciplinar, o que a gente vê na prática clínica da interação entre o geriatra e o fisioterapeuta é que ela abrange diversos aspectos, que vão desde lá de prevenção, reabilitação, a cuidados paliativos, que não são só cuidados de fim de vida, e educação em saúde desses pacientes, né? É muito bom quando a gente consegue ter uma ponte direta com o médico dos nossos pacientes. Nem sempre a gente é bem aceito, mas
Quando isso funciona muito bem e quem agradece é o nosso paciente, né? Em relação à interação do fisioterapeuta com o educador físico, né? O que a gente observa é que isso acontece muito em programas educacionais de prevenção e reabilitação, né? São profissionais que muitas vezes trabalham ali em conjunto, paralelamente, às vezes um vai até determinado ponto e depois o outro segue com o paciente, mas está muito linkado o nosso trabalho, né? Então, a ênfase sempre é no envelhecimento ativo. O educador, ele atua diretamente na prevenção das doenças e na manutenção da qualidade de vida do nosso paciente idoso. E a gente já encontra a reabilitação de educador com educador física lá no hospital ainda, né, no ambiente hospitalar, reabilitação cardíaca, ou programas direcionados a pacientes idosos, oncológicos, psiquiátricos, né? Instituições de longa permanência também, onde a gente está aí diante de inúmeros casos de diferentes níveis de comprometimento funcional, e o educador físico, junto com o fisioterapeuta, eles vão lá e são responsáveis pela avaliação dos residentes, traçam um plano terapêutico. Muitas vezes, quando esse idoso ele é mais ativo fisicamente, acaba ficando mais com a supervisão do educador físico, né? Não que isso mais à frente não possa mudar mediante uma alteração do quadro clínico, mas esse trabalho em conjunto, fisioterapeuta e educador, funciona muito bem, né? Então, eles objetivam estimular as capacidades físicas, integrar, sociabilizar, e a proposta do educador físico é trazer exercícios para manutenção e aumento de aptidões físicas, caminhadas, jogos adaptados e atividades de motricidade fina. Quando a gente pensa já na atuação da fisioterapia com a terapia ocupacional, o que a gente vê é que, historicamente, essa parceria busca atuar aí na prevenção ou na diminuição da disfunção física ocupacional, a fim de garantir esse idoso que a participação dele em tarefas importantes de AVD, né, e AIVDs se continuem sendo de forma independente, né, que eles mantenham ali a sua capacidade funcional preservada, né? Em relação ao fonoaudiólogo, a atuação do fisioterapeuta, né, se dá principalmente em casos aí de prejuízos na deglutição e no desequilíbrio, tá? As principais alterações fonoaudiólogas, que a gente encontra nesses pacientes idosos são relacionadas à voz, à presbifonia, às dificuldades nas funções de mastigação, deglutição, equilíbrio com quedas, e a audição, que refere-se à acuidade, processamento auditivo e zumbido. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Se puder fechar, agradeço. Já fechei, Aline. Obrigada. Em muitos casos de disfagia, né, o fisioterapeuta é o profissional que vai atuar junto ali ao fonoaudiólogo, né, no intuito de monitorar algumas questões respiratórias que possam estar mais prevalentes ali naquele paciente idoso, né? Muitas vezes a gente vê um paciente idoso acamado, com muita dificuldade de expectoração, por exemplo, porque fica muito tempo deitado, né? Então já tem uma perda de ação da gravidade nos músculos respiratórios. Então o trabalho da fono e da físio é uma parceria que funciona muito bem, né, em relação à manutenção do tônus postural para garantir uma melhor postura sentada, né? Melhora aí também essa questão da expectoração. Nós podemos auxiliar também em momentos de aspiração, em momentos de baixa capacidade respiratória, através dos incentivadores de fluxo, né? Até manobras mesmo terapêuticas manuais, enfim. E a gente vê que essa parceria funciona muito bem também em patologias mais graves, né? Como AVE, doenças degenerativas. Essa relação acaba ficando um pouco mais estreita, fono e físio. O trabalho da fisioterapia com a psicologia vai atuar mais aí na questão do estabelecimento de ações específicas, né, de autocuidado, pacientes com depressão, né, onde a gente observa que a fisioterapia tem uma dificuldade muito grande de aceitação e
comprometimento, adesão mesmo desse indivíduo ao atendimento. Então, o psicólogo, mediante a nossa solicitação, né, a gente pode ter a parceria de um psicólogo a fim de entender o que pode estar permeando, quais são as questões pessoais e de saúde mental que podem estar afetando aí a baixa adesão desse indivíduo ao exercício, ou as perdas funcionais acabarem se agravando um pouco mais nesses casos, né? O paciente com depressão acaba tendo uma dificuldade muito grande em aceitar, em se comprometer com o seu autocuidado. Então, essa dupla aí, físio e psicologia, né, vai promover a humanização do atendimento, colaborando com a preservação da saúde mental dos pacientes idosos, tá bom? A nutrição e a fisioterapia, elas atuam juntas aí em vários setores de atenção, em vários níveis de atenção. Desde lá da atenção primária, né, através das visitas domiciliares em grupos, vamos lembrar lá da atenção básica, né, das visitas domiciliares do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, por exemplo, através de um grupo de diabetes mellitus, onde vai ser feita a orientação acerca da alimentação por parte da nutrição e da fisioterapia em relação à gestão da atividade física, aos comportamentos sedentários, né? Na atuação secundária, que seriam serviços ambulatoriais de hospitais, onde o fisioterapeuta pode solicitar um parecer nutricional, porque nós precisamos que esse indivíduo ele tenha uma boa qualidade nutricional para que ele não venha a perder massa muscular, para que ele tenha uma resposta aos exercícios, para que ele se sinta mais apto a realizar os exercícios sem fadigar, né? Sem uma questão nutricional que possa impactar diretamente aí na função cognitiva, motora, funcional, tá bom? Na atenção terciária, que seria uma terapia nutricional adequada a esse idoso que está hospitalizado e muitas vezes necessitando de um suporte ventilatório, então tem que cuidar dessa parte nutricional para que na reabilitação ainda intra-hospitalar o indivíduo ele consiga se sentir apto a realizar, não fadigue, não canse, tá bom? O fisioterapeuta, junto ao dentista, a atuação acaba acontecendo em relação, principalmente, a questões relacionadas à higiene oral desses pacientes, muitas vezes uma desnutrição associada a uma má adaptação de prótese, é muito comum a gente ver isso. Estou passando por isso agora com uma paciente minha. Por questão de prótese dentária, ela está dificultando muito a questão nutricional dela, ela está se alimentando muito menos, então está uma questão, a gente está discutindo, eu e a Nutri, uma forma de otimizar essa questão nutricional, porque é uma paciente com declínio cognitivo, então tem que ter cuidado para evitar ao máximo aí progredir para um GTT, talvez. Então, tem algumas questões que permeiam aí essa parceria físio e nutrição. Tem a xerostomia, que é essa sensação de boca seca também, né? E muitas vezes a gente encontra nos nossos pacientes uma higiene bucal muito precária, né? Não é difícil de encontrar. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso e, quando achar necessário, pedir um parecer de um dentista, odontogeriatra. A assistente social é o profissional que também pode atuar junto à fisioterapia, desde lá da atenção básica a outros serviços, né, ambulatorial e hospitalar, a fim de garantir a liberdade, a democratização do acesso aos serviços de saúde, estratégias de aproximação de unidades de saúde com a realidade, acesso democrático à informação e ao estímulo da participação popular. Então, ele trabalha, ele ajuda, né, colabora com o trabalho do fisioterapeuta e se insere nas políticas do atendimento humanizado. E o fisioterapeuta, junto ao enfermeiro, ele vai atuar também nas diferentes frentes de atenção à pessoa idosa, né? E cabe a esse profissional avaliar as funções fisiológicas, cognitivas, psicossociais,
que possibilitem um julgamento clínico sobre as respostas dos indivíduos, família, da comunidade, aos problemas de saúde relacionados ao idoso. Então, para a gente fechar, pessoal, fazendo um compilado aí do que foi dito em relação às outras especialidades, é que o cuidado do idoso ele requer um conhecimento e uma prática profissional com abordagem integrada, interdisciplinar, coletiva, ao mesmo tempo pensando numa atenção individualizada e especializada por cada profissional de saúde, onde cada um vai trazer os seus saberes e, de uma forma em conjunto, você vai direcionar para uma abordagem mais focada no indivíduo, tá? As equipes multiprofissionais, né, essa atuação multidisciplinar, é responsável por participar, analisar e integrar conhecimentos específicos em diferentes áreas, garantindo assim um cuidado efetivo à pessoa idosa, uma vida digna e de qualidade. É isso, pessoal. Muito obrigada. Pausar aqui. Foi tudo isso. Corri aqui com o tempo. Não é pouca coisa, né, Aline? É muito conteúdo. Tem coisas que são muito pesadas, né? Mas a gente tem que botar porque é o que a literatura, o que eles estão pedindo, né? De referência bibliográfica, então a gente não pode fugir disso, tá? Eu peço desculpas por ter muito texto, é muito conteúdo, mas eu tentei deixar uma coisa mais palpável aí para facilitar o nosso estudo, né? A gente ainda tem uns diazinhos antes da prova. Isso, Aline, obrigada pela excelente aula. A gente sempre fala disso em todos os encontros aqui, como é difícil conseguir compilar tudo. E aí a gente facilitou mesmo, né, os slides para facilitar o aprendizado de vocês. Fizemos um grande resumão. Eu agradeço imensamente a todos vocês. Não tivemos dúvidas no bate-papo, tá, Aline? Assim, só elogios. Muito obrigada. Então, com isso, podemos, né, finalizar a nossa última aula, aproveitar para revisar todos os slides, todos os professores, gentilmente, né, prepararam aí com muito carinho, os slides estão com muito conteúdo, né, Aline? Mas a gente pensou que dessa forma realmente seria um facilitador aí para os estudos, tá bom? Então, vou pedir para a Aline finalizar e aí eu irei encerrar para todos, porque todo o tempo é precioso para a gente estudar e revisar os conteúdos. Tá Pessoal, bom? quero agradecer a participação de vocês, tá? Boa sorte na prova. Não sei se vocês já entraram para fazer o login, a senha, mas verifiquem seus e-mails, o Confito já mandou, tá? Tenham atenção, porque a gente vai ter que fazer um teste, né, com 2 questões, então baixem lá o sistema de segurança e vai dar tudo certo, hein? Boa prova para todo mundo. Então, pessoal, boa prova, descansem antes da prova e aproveitem para revisar os conteúdos. Como eu mencionei, a aula 3 já está disponível no canal do YouTube e iremos correr para poder adicionar essa aula o mais breve possível, pelo menos já encaminhar os slides, né, Aline? Assim, pelo menos vocês receberem já por e-mail os slides. A Cris está falando, por favor, corram. Pode deixar, Cris. Então, gente, estamos finalizando então, né, Aline? Finalizando. Obrigada, pessoal. Mais uma vez, obrigada, Cíntia, pelo convite. Foi ótimo. Então, tá bom. Então, gente, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, tá bom? Então, beijos e boa noite a pessoal. todos. Tchau, boa prova para todos.